eu te dou graça, Senhor, e graças Deus, Senhor, e Jesus. Te adoramos essa noite, Senhor Jesus. Aleluia. Levanta tua voz e adora Ele. Ele é digno de todo louvor, toda glória. Quero conhecer-te cada dia mais, a ti, estar em tua presença e adorar a ti, Deus. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus. Que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre e sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Quero conhecer-te cada dia mais, a ti, estar em tua presença e adorar. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus, Jesus. E ao que está sentado sobre o trono, seja a glória, seja a honra e o poder. E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre e sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. E ao que está sentado sobre o trono, Te adoramos, Jesus. Aleluia, majestoso Deus eterno, Pai bondoso e incomparável, para
Maravilhoso tu és, majestoso és tu, Senhor, majestoso, aleluia, poderoso, Deus eterno, te adoramos, Pai Cristo, bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. aleluia. Não tenho nada para oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração quebrantado uma e outra vez. Aleluia. E não há nada que eu ame mais. Diga a Ele essa noite. Nada que apaixone mais. Só tua presença, só o teu olhar me faz suspirar, Senhor Jesus. Eu me prostro ante ti. Eu me prostro ante ti. Ei, que perdoa. Ei, que perdoa todos os meus erros. Eu me prostro Aleluia. ante ti. E proclamo, Deus, digno. Erga a tua voz. Eternamente Adoramos. digno, maravilhoso, Digno. somente a ti eu me Rendo, Deus. Digno, digno. Digno. eternamente maravilhoso, somente a ti eu me Erga a tua voz e diga digno, digno, digno. Cantemos. Aleluia. Santo és tu. Maravilhoso. Digno. Te adoramos, te adoramos. Digno, digno, digno. Tu és maravilhoso. Aleluia. Adore Ele, diga. Aleluia. Deus poderoso reina. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus poderoso. Te adoramos, te adoramos.
Cantemos todos. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus poderoso Rei. Tu reina, Senhor. Nosso Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Santo, Tu és Senhor, Deus poderoso, digno Cordeiro, digno Cordeiro, Tu és Senhor, Deus poderoso, digno Cordeiro, digno Cordeiro, Tu és Santo, Santo, Tu és Senhor, Deus poderoso, digno Cordeiro, digno Cordeiro, Tu és Santo, Santo, Tu és Senhor, Deus poderoso, digno Cordeiro, digno Cordeiro. Santo. Tu és Santo, Jesus. Te adoramos nessa noite. Aleluia. Tu és Santo. revestido de glória e majestade. Tu és Senhor, Deus poderoso, digno Cordeiro. Estamos diante de Ti nesta noite para Te adorar e Te exaltar, Jesus. A Ti foi dado todo o poder nos céus e na terra. Depois que Tu te esvaziou, Te humilhou, Tu foi exaltado e engrandecido. E a Ti, Pai, misericordioso e amoroso, que cumpres a Tua aliança com Teu povo, visita-nos nesses dias, Senhor. Nesta semana que antecede as eleições da nossa nação, nós queremos Te reverenciar e Te adorar e dizer: põe Tua mão em tudo, Senhor, que vai acontecer. Como igreja nós oramos e pedimos: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Nós abençoamos, Senhor, nós abençoamos os futuros governantes desta nação. E pedimos, Senhor, perdoa os pecados desta nação, perdoa a iniquidade, a rebeldia, a desobediência. Lava o Brasil com Teu sangue de norte a sul, de leste a oeste. E nos humilhamos diante de Ti e declaramos: maior é o nosso Deus do que estamos vendo nesse dia. Maior és Tu em bondade, fidelidade e grandeza. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Antes de sentar, diga a pessoa do outro lado: Deus reina e Ele é soberano. Amém.
Aleluia. Eu queria te convidar nesta noite, irmos à palavra de Deus. Estamos vivendo dias em que temos que orar muito, amém? E eu queria te convidar a abrir a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Diga a pessoa do outro lado, quando o povo de Deus ora, ele trabalha com Deus. Diga, ele descansa em Deus. Deus age, Deus opera, amém? Nós estamos a praticamente uma semana das eleições. Amanhã pela manhã nós temos jejum e oração aqui. Todo o ministério, para quem não pode ir a Porto Alegre, então vai poder estar aqui. Mas todo o ministério com os pastores e os obreiros, né? Amanhã vão ter pastores aqui também. A gente vai manter a reunião aqui de jejum, porque a gente sempre tem, porque nem todos conseguem ir a Porto Alegre. Nós vamos estar orando e jejuando amanhã de manhã em Porto Alegre aqui, e declarando a bondade, o amor e a misericórdia de Deus. Mas também nós queremos te convidar, vamos fazer nossa parte. É sobre isso que queremos inclusive pregar nesta noite. Nós vamos encarar uma semana de oração aqui dentro. Nós vamos ter culto aqui segunda noite, terça noite, quarta noite, quinta noite, sexta noite e sábado à noite. A igreja vai estar aberta todas essas noites. Agora, segunda, terça já temos culto, quarta não é comum, quinta também não, sexta já tem culto normal, sábado já tem. Então nós vamos estar aqui ainda mais segunda, quarta e quinta. Vamos estar orando, buscando a presença de Deus, amém? E crendo no que nós vamos ler aqui hoje à noite. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Diz assim a palavra de Deus para nós: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto bíblico nós podemos dele tirar que existe duas coisas importantes aqui, muitas coisas importantes. Mas existe aqui a atuação do povo de Deus e também a atuação de Deus depois que o povo faz aquilo que Deus quer. Mais do que nunca, nós vivemos dias em que a necessidade das famílias, das pessoas, das crianças, dos jovens, por buscar a Deus, cada vez mais se torna uma coisa importante. Nós cremos que Deus, Ele quer visitar a nossa nação. Nós cremos que Deus quer atuar na nossa nação. Nós cremos que Deus quer intervir na nossa nação. Não só cremos como queremos isso, mas o caminho para que isso aconteça está esboçado nesse verso bíblico. Sem arrependimento não tem manifestação e presença e intervenção de Deus, ou avivamento, não sei o termo que você quer usar. Mas aqui está deixando bem claro para mim e para ti que o caminho, a forma como Deus agiu no passado e quer agir nos dias de hoje, está nesse texto bíblico. Está muito bem demonstrado e revelado. Eu não creio que Deus vai se manifestar apenas por nós buscarmos Ele superficialmente, ou de uma maneira não perseverante, ou não com sinceridade no coração. Deus vai se manifestar quando Ele encontra corações sinceros. E nós vemos nas Escrituras que
quando Neemias é levantado, havia um caos tremendo. O povo de Deus estava sofrendo, estava padecendo. O povo que Deus tinha abençoado estava escravizado, destruído, envergonhado. Estava com os muros de Jerusalém destruídos, estava com as portas destruídas. Os muros significavam aquilo que pode entrar e sair, dividir aqueles que estavam dentro daqueles que estavam fora. E quando caiu o muro, não tinha mais como saber. E profeticamente parece que a igreja também está assim nos dias de hoje. Parece que há muita mistura do mundo com aquilo que é igreja, daquilo que é igreja com aquilo que é do mundo. Então, não é apenas a nação ou o continente ou o mundo todo que precisa. A igreja precisa de um novo mover e um toque sobrenatural de Deus para saber o que é certo e o que é errado. E as portas é onde ficavam os anciões, as autoridades. E não tinha mais nada disso. E diz as escrituras que esse homem, tendo um coração em Deus, ele viu esta miséria. E diz as escrituras que ele se colocou de joelho, chorou e orou. E buscou a Deus com jejum. Reconheceu que aquilo que estava afastando o povo e a presença de Deus do seu povo era o pecado, era a desobediência. Eu tenho convicção no meu coração, e todos nós temos, que Deus quer nos visitar nesses dias, que Deus quer atuar nesses dias. Mas a primeira coisa que diz é: se o meu povo se humilhar. Olha, presta atenção. Se o meu povo, e depois aquilo que a gente deve fazer, se humilhar, orar, buscar, se converter, aí diz: então eu, Deus, vou agir. Não diz se Deus se humilhar, orar e buscar. Também não diz se Deus nos levar a nós nos humilharmos. Não, aqui está falando de nós tomarmos uma atitude de se humilhar. E nós pregamos aqui alguns sábados atrás sobre quebrantamento, e entendemos que quebrantamento é tomar o caminho de Jesus Cristo, que foi que ele se esvaziou a si mesmo, se humilhou a si mesmo. O caminho da vitória da igreja, do povo de Deus, é a morte do seu ego e da sua vontade. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. E Deus está nos mostrando o caminho para morrer. O caminho para morrer e crer e ver a manifestação dele na nossa nação. Profetizamos um Brasil diferente em nome de Jesus Cristo. Mas Deus quer mudar a sua igreja. Quando Deus muda o seu povo, ele alcança uma nação. Quando Deus muda o coração de um cristão e de uma congregação, ele muda uma região, ele tem poder para mudar uma nação. Se humilhar parece uma coisa meia rara nos dias de hoje. Que doutrina é esta, pastor, que o senhor está falando? Mas a Bíblia nos ensina textos como esse: todo aquele que se humilhar como uma criança será maior no reino de Deus. Quem se humilhar será exaltado. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. O caminho, pode deixar, eu vou usar só esse texto, os outros não precisam botar. Eu cito aqui. O caminho para nós vermos Deus nos ouvindo, nos perdoando e sarando a nossa nação é a igreja tomando o caminho da humildade. Nós vemos hoje muitas coisas erradas a nível de nação,
crise moral, crise em muitas coisas. Mas o pior perigo é quando a igreja está em crise. Porque nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. E quando não tem luz, tem trevas. E nós somos luz nesse mundo. E se o sal vier a se tornar insípido, ele perde o sabor. Para nada mais ele serve. E eu quero, junto contigo, ouvir Deus dizendo: o meu povo nesta nação, de norte a sul, de leste a oeste, eles têm sido luz e eles são sal e estão temperando esta nação. E eles continuam confiando que há um Deus soberano. E nós cremos, meu irmão, que Deus aqui coloca reis e tira reis. E Ele vai fazer isso nessas eleições. Deus é fiel, meus queridos. Deus é amoroso, Deus é bondoso. Mas quantas pessoas estão dispostas dentro do povo de Deus hoje a tomar o caminho da humildade, a se humilhar, confessar os pecados, confessar a fraqueza. Eu acho lindo na vida de Neemias que ele viu sua fraqueza. Ele disse: temos pecado contra ti, eu e a minha casa. Não apenas o povo, mas nós. Ele estava se colocando na liderança. Temos errado contra ti, temos desobedecido teus mandamentos, teus estatutos, teus ensinos. E é lindo quando a liderança é tocada por Deus e pede perdão a Deus e leva o povo ao arrependimento. E nós queremos nesses dias que vocês orem cada vez mais, que vocês tomem o caminho da humildade cada vez mais. E ele diz: orar. Orar é uma coisa muito vasta, mas vamos pensar assim, na história da igreja, desde que ela surgiu, todo o agir de Deus praticamente foi resultado da oração. Estavam eles orando no cenáculo e veio o Espírito Santo sobre a igreja. E diz que os presbíteros e as autoridades estavam orando, e Deus falou com eles: separem a Paulo e Barnabé para aquilo que eu tenho feito. Jesus Cristo, antes de começar o seu ministério, orou e jejuou e buscou a Deus por 40 dias. Paulo, antes de começar o seu ministério, ele ficou naquela casa orando e jejuando, cego, até que foi visitado e Deus o curou. Em toda a história da igreja, desde o início, o agir de Deus, o atuar de Deus, foi depois de um período intenso de oração e de busca do povo de Deus pela sua face, pelo seu querer. E nós temos que ter cuidado, porque nós podemos cair num correrio religioso, inclusive, e apertarmos o botão automático: terça, culto; sábado, culto; domingo, culto. Deus não quer uma igreja automática. Deus quer um povo fervoroso. Deus quer um povo voltado para Ele. Sempre que Deus agiu na terra, foi resultado de alguns santos fiéis que estavam em oração, muitas vezes em secreto, como temos dito aqui. Muito do que estamos colhendo hoje no Vale dos Sinos foi porque pessoas antes de nós semearam no secreto oração, jejum e busca por Deus. E o que nós vamos deixar depois da nossa geração? Me chama a atenção que Neemias dedicou um tempo para orar e chorar, mas com jejum.
O jejum é o esvaziamento da minha força natural. É a perda da minha força natural, mas é o revestimento da força que vem de Deus. O jejum, ele me torna forte para com o pecado, para com o mundo, e me torna sensível para ouvir a voz e a direção de Deus na minha vida. Então, é hora de orar, queridos. É hora de orar pela família. É hora de orar pelos jovens, pelas crianças. É hora de pedir a Deus que Deus intervenha na nossa nação e derrube todo o projeto de lei que quer destruir com a família. Em nome de Jesus Cristo, vocês acreditam que Deus pode nos ouvir? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar. É interessante que apenas não diz orar e se humilhar, mas buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês vão me buscar de todo o vosso coração. E aí nós vamos ser encontrados por Deus. Diga a pessoa que está do outro lado: Deus está te chamando para o caminho da humildade, da oração e da busca. Mas eu quero me deter no próximo ponto. Aquele que se desvia dos seus maus caminhos. Eu fico me perguntando o que Deus estava querendo dizer, porque Ele está falando: se o meu povo, a igreja, se converter dos seus maus caminhos. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Qualquer coisa que na minha vida e na tua vida entristeça Deus, ou interrompe a vontade dele na minha vida, isto é um mau caminho. Qualquer coisa que eu venha pensar, agir e fazer, qualquer coisa que venha entristecer o Espírito Santo, que venha apagar o Espírito Santo, venha me desviar da minha salvação, do caminho da santidade, da pureza, de andar da maneira digna da vocação pelo qual nós fomos chamados. Quem é aqui que gosta de fazer uma comida bem feita? Levanta a mão bem alto. O que a gente usa quando quer fazer uma comida bem feita? Uma receita. Pois é, 2 Crônicas, capítulo 7, 14, é a receita de Deus para sermos aquilo que Deus quer na terra. E o se converter aqui é admitir que nós erramos na nossa vida. Mas prestem atenção, o texto bíblico fala se converter dos maus caminhos. Não é apenas abandonar um pecado, abandonar alguma coisa errada, mas é ver que pecado é andar em caminhos que Deus não quer. Não é apenas eu pedir perdão por alguma coisa, mas é eu andar no caminho que Deus desenhou para a minha vida. A Bíblia tem um texto muito interessante que diz: aquele que confessa e abandona as suas transgressões alcançará da parte de Deus misericórdia. E quando a Bíblia diz que nós devemos nos converter dos maus caminhos,
é desistir dos nossos caminhos próprios. É desistir dos nossos sonhos próprios e deixar com que Deus nos leve a andar no caminho deles. Quando Deus falou com o povo dele lá no passado, ele disse: olha, os caminhos de vocês não são os meus caminhos, os pensamentos de vocês não são meus pensamentos. Por isso a necessidade de se humilhar, orar e buscar. Quando eu me humilho, quando eu oro e busco a Deus, automaticamente Deus corrige na minha vida os caminhos equivocados. E eu vou entender que os mandamentos do Senhor não são penosos, mas são a melhor coisa que tem para a minha vida. Mas é interessante, meus queridos irmãos, que a parte de Deus para nós é que a gente venha orar, se humilhar, buscar e se converter dos seus caminhos. E aí diz: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantos querem que Deus venha escutar a sua oração nesta noite? Quantos querem realmente sentir o perdão dos seus pecados essa noite? Quantos querem ver a intervenção de Deus no Brasil? Levante a sua mão. Não tem outro caminho, a receita é esta: humildade, oração, busca e abandonar o caminho errado. Pode dizer para a pessoa que está ao outro lado: quando nós fazemos a nossa parte, dentro da aliança com Deus, Deus faz a parte dele. A Bíblia disse: o meu povo. A Bíblia não disse Deus, a Bíblia disse o meu povo. Se o meu povo fizer o que eu estou dizendo, então a condição C é para nós. Se fizermos, então Deus se manifesta. Se não fizermos, não sei, vai ser terrível. Então há uma bênção. Eu declaro nesta noite que o que o Brasil precisa é de uma igreja que está orando, se humilhando, convertida dos seus maus caminhos, arrependida, e Deus vai agir nesta nação. Escutem, preste atenção nisso. Lá por volta de 1900 Não, nem é 1900, lá por volta de 1858, 59. Deus escolheu um homem chamado Finney. Finney influenciou a vida de Wesley e de Whitefield. E aconteceu um avivamento. Depois, Deus não parou de agir na história. Vem um avivamento. Aí pelos anos de 1904, 1905, lá nos Estados Unidos, conhecido como o avivamento da Rua Azusa. E Deus estende o agir dele pela face da terra. Mas no decorrer da história, depois dos apóstolos, Deus usou muita gente. Deus levantou Lutero para que fosse aberto os olhos das pessoas que a justificação é pela fé. Deus levantou Finney, Deus levantou Wesley, Deus levantou muitas pessoas. E eles causaram uma revolução. A Bíblia diz que os apóstolos de Jesus e depois mais o apóstolo Paulo, eles influenciaram toda a terra, a região que eles moravam. Aí você e eu podemos nos fazer uma pergunta: será que Deus quer parar? Será que ainda Deus pode agir de uma forma incrível e tremenda? Eu creio. Eles não tinham a internet, eles não tinham a televisão, eles não tinham
a força disso. Eu creio, meus irmãos, que o que está faltando para o povo de Deus nesses dias não é tecnologia. O que está faltando é um coração voltado, quebrantado, que está orando, chorando e buscando e pedindo. Uma vez perguntaram para um homem: Deus pode trazer um agir através de uma única pessoa na face da terra? Para um pregador no final de uma reunião, ele ficou impressionado porque era um jovenzinho que estava perguntando aquilo para ele. E ele disse: faz a pergunta de novo. Pastor, Deus pode usar uma única pessoa para trazer um mover? Ele olhou para o garotinho e disse: Deus pode usar, sim, uma única pessoa, e pode usar várias. Mas eu vou te dizer por que Ele pode usar uma pessoa. Porque um dia Ele usou um Moisés, um dia Ele usou um Neemias, um dia Ele usou um Daniel, um dia Ele usou um Davi, um dia Ele usou uma Esther. E o que diz a Bíblia? Deus, Ele olhou para aquele jovenzinho e disse assim: e Deus procura um homem e uma mulher que só coloque na brecha do muro. Será que ainda estamos crendo que nós somos realmente um instrumento forte, que através das nossas vidas Deus pode mudar o curso de uma nação? Evan Roberts, um garoto no país de Gales, há muitos anos atrás, filho de uma das famílias mais pobres daquela congregação. Essa igreja que ele pregava existe até o dia de hoje. E lá tem o nome das famílias e o número. Conforme o dízimo, as pessoas iam sentando mais para frente. E a cadeira da família dele era a 43, 44, das últimas. A história conta que esse garotinho começou a buscar a Deus. E ele foi para uma escola bíblica. E quando ele estava na escola bíblica, chegou um homem para ele e disse assim: meu filho, teu lugar não é aqui, volta para o teu país de Gales, Deus vai te usar lá. E ele voltou, e ele começou a pregar. Deus começou a salvar, libertar pessoas. Foi um mover tão grande, tão rápido, que as delegacias fecharam porque não tinha mais bandido. As casas noturnas fecharam porque ninguém mais bebia. Será que Deus, nesses dias, com a internet, com televisão, será que Deus não está olhando para a igreja no Brasil e dizendo: o que vocês estão fazendo com 2 Crônicas 7,14? Eu estou dizendo para vocês que se vocês se humilharem, orarem, buscarem se converter dos maus caminhos, eu vou ouvir a oração de vocês. Vocês vão ver que eu tenho poder para mudar toda e qualquer circunstância. Vocês vão começar a ver com os meus olhos. Vocês vão ter o coração de Neemias, que creu na visão que Deus deu para ele e tirou o povo da miséria e da desgraça e abençoou uma nação. Não esqueça, foi Deus que pegou a pedrinha de Davi e derrubou aquele gigante. Não porque ele queria simplesmente abençoar Davi. Não.
Ele honrou a simplicidade de um coração puro e sincero de um garoto que andava com Deus, que era humilde, orava e buscava e se convertia dos seus maus caminhos. Davi teve erros na sua vida, mas é interessante que os erros dele foi depois que ele construiu um palácio, começou a se inchar. Mas enquanto ele estava no campo, na simplicidade, ele olhou aquele gigante e disse: mas o que ele está pensando? O que ele está pensando? Ele não é nada para vencer o exército e o povo de Deus. E eu quero dizer que assim como Deus usou Davi, e não deu vitória só para a casa dele, para o pai dele, Jessé e seus irmãos, Deus deu vitória para uma nação toda. Eu creio que nesses dias Deus está chamando a igreja para orar, se humilhar, buscar, se converter dos seus caminhos, para que Deus abençoe essa nação. Tem muita coisa ruim? Tem, mas o pior é quando a igreja não faz a parte dela. Aí é que é triste. Vamos fazer nossa parte, irmãos. Vamos fazer nossa parte. Deus continua agindo na história. Nunca é tarde para Deus. Se Ele vê que nós vamos preencher essas condições divinas que Ele nos dá, nós vamos ver um mover, uma intervenção, um avivamento de Deus. A questão não é se vai acontecer ou não. A questão é essa: estamos dispostos a preencher as condições de Deus? Esse é o ponto. Avivamento é um agir de Deus. Ele é soberano, Ele faz, mas Ele quer que nós venhamos a preencher as suas condições. Será que é tempo de Deus ainda de agir? Será que Ele já não é tarde demais? Não, não é. Ainda é tempo de Deus salvar muitas vidas nesta nação. Ainda é tempo de Deus intervir nesta nação. Ainda é tempo de Deus romper com a iniquidade, com a idolatria. Eu creio nisso. Eu não vou desistir de orar pelo Brasil. Eu não vou desistir de pedir: Deus, sara esta nação, cumpre a tua palavra, perdoa os pecados e sara. Me chama a atenção de um outro homem chamado Daniel, que quando ele também viu a miséria do povo de Deus e a miséria da nação, ele orou a Deus. Eu quero ser fiel ao texto, Daniel capítulo 9. O tempo passa, né? Diga à pessoa que está ao teu lado: o tempo está passando, mas é hora de buscar a Deus. Verso 19 do capítulo 9. Ouve. O que ele pediu? Senhor, ouve, perdoa, atende-nos e age, e não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Nós vamos passar uma semana de oração e de busca, e se alguém quiser jejuar, pode jejuar, pedindo que Deus nos escute, que Deus perdoe, que Deus nos atenda e que Deus venha agir nesta nação. E eu quero encerrar lendo contigo um texto lá de Oséias capítulo 10, verso 12. Não vamos nos alongar muito, porque amanhã de manhã tem culto em tudo que é lugar, né? Então eu disse: semeai para vós outros injustiça, ceifai segundo a misericórdia. Digam todos: arai o campo de pousio. Diga isso, campo de pousio. Que palavra, né? Diga: é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova
justiça sobre todos vocês. Quem aqui morou no interior e já viu um campo seco, duro, que parece que não ia dar nada? Levanta a mão. Pois é, esse é o campo de Pousio. É um campo de terra dura, que parece que não vai ser nada. Eu encerro com esse texto, dizendo o seguinte: parece que estamos vivendo dias em que não vai dar nada. Parece que estamos vivendo dias em que está difícil demais, está duro demais. Porém, nós temos um arado na mão. Aleluia. Que é a nossa busca de Deus, que é o nosso jejum, que é a nossa oração, que é o se converter dos nossos maus caminhos, que é nos humilhar diante de Deus. O campo pode estar mais duro do que for, pode parecer que nada vai acontecer, mas a Bíblia diz: é tempo de buscar o Senhor, é hora de arar o campo, é hora de buscar a face de Deus. Deus está mudando a nossa concepção nesta noite e dizendo: eu não chamei o meu povo para ficar fazendo comentários com o que está acontecendo. Eu chamei meu povo para orar e crer que eu posso mudar a situação. Entretanto, ele diz: eu estou vendo que o chão é terrível, é duro, mas vocês vão arar essa terra, e ela vai deixar de ser estéril, ela vai deixar de ser dura, e vocês vão ver que o campo antes que parecia que não ia dar nada, eu vou abençoar. E diz aqui claramente: eu vou fazer chover justiça sobre vós. Eu profetizo nesta noite que Deus vai trazer justiça nesta nação. Mas como que isso vai acontecer? Nós somos o arado de Deus, meus queridos. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Busque a Deus. Chore, clame, peça. Viva só para Ele. É muito interessante. Bota ali o texto. O paralelo entre o campo seco, duro, com o buscar o Senhor. Diga à pessoa do outro lado: é hora, é tempo de ver Deus mudar a história da nossa vida, da nossa família, da região em que moramos e desta nação. E como que Ele vai fazer? Se nós orarmos. Lembre-se, todo agir de Deus em uma nação, chuva de bênção, de justiça, de cura, de milagres, de transformações, é resultado da busca do povo de Deus. Só um coração totalmente apaixonado por Deus e por Jesus pode produzir um arrependimento tão forte que vai ser esta pessoa usada como um arado para mudar a história daquela terra seca. Eu creio que Deus ama a nossa nação. Eu creio. Eu creio que Deus está ouvindo a nossa oração. E eu quero dizer para ti: vamos orar. Eu tinha a impressão que o tecladista já estava aqui atrás. Será que era um anjo, hein? Agora é ele. Anjo de barba não existe, pelo que eu sei. Só o maior, mano. Diga a pessoa do outro lado: vamos cumprir a receita de Deus. E Deus vai abençoar esse bolo.
Deus vai abençoar essa comida. Diga, eu declaro para ti, meu irmão, que as crianças, os adolescentes, os jovens, os velhos, todos vão ser instrumentos na mão de Deus. Vão buscar a Deus, vão arar a terra dura, e Deus vai derramar bênção, perdão, justiça, e vai sarar esta nação. Aleluia, aleluia. Quantos creem nisso? Quantos sentem o chamado de Deus para estar orando nesta semana? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Eu fui tocado por Deus ontem à noite. Eu vim aqui na reunião dos jovens. Eles tiraram os instrumentos daqui, montaram um palco aqui depois do carpete e fizeram um círculo assim. E tinha muitos jovens aqui adorando a Deus. Eu vim atender um outro rapaz aqui atrás. E eu ouvi um choro naquela sala ali, durante todo o culto. Um choro, um choro, um choro, um choro. E eu vi que não era choro de criança. Eu vi que era choro de voz de gente grande. E eu fui ali. Deus estava tocando a vida de um garoto que estava ali orando. E Deus ainda me deu mais força ainda para pregar o que foi pregado hoje à noite. Porque numa hora como essa, que nós vivemos uma crise, não só de agora, mas de um bom tempo, crise moral, crise política, crise financeira, não só no Brasil, mas no mundo todo quase. A gente fica perguntando para Deus: o que a gente pode fazer, Deus? Como é que a gente pode ajudar? E Deus falou, 2 Crônicas 7:14. Guarda essa palavra no teu coração. Você vai ver Deus agindo. Você vai ver Deus operando. Teu parente vai ser salvo e liberto em nome de Jesus Cristo. O enfermo vai ser curado em nome de Jesus Cristo. O alcoólatra não vai ser mais alcoólatra. Há muitos anos atrás, Carlos Augusto Severin, um missionário, entrou na Rússia quando ainda era os cristãos perseguidos. E ele chegou na Rússia, ele viu uma nação destruída. E Deus falou com ele: começa a pregar. E prega aos homens. E ele perguntou: mas por que os homens? Vou te dizer por quê. A vodka, ela é paga pelo governo. Deus falou para ele. E os homens, os pais, os maridos, eles não trabalham, eles bebem. E a família na Rússia está sendo destruída por causa disso. E ele começou a evangelizar. Começou a pregar. Os homens começaram a se converter, deixaram, não brigavam mais. Os bares, em algumas cidades, não tinha mais fregueses. A polícia começou a ficar encucada. O que está acontecendo? Foram nele uma noite que ele estava pregando para prender e mandar ele parar. E quando ele está pregando, ele viu a polícia entrando, assim como se fosse aqui agora, lá, uns homens tudo fardado, entrando, ficaram lá atrás. E Deus para ele: a qualquer momento eles vão vir aqui na frente e vão te grampear.
E naquela hora Deus falou: ora por cura. Ora por cura. E ele começou a orar por cura. E o chefe daquele batalhão estava enfermo, com uma dor terrível nas costas. E ele orou por cura e mandou a enfermidade embora. E ele olhou para aqueles homens e ele viu que o homem fazia assim. E ele disse, Deus disse para ele: por isso eu mandei tu orar por cura, porque eu curei o chefe deles. E eles agora vão vir o meu amor e o meu poder. E agora eles estão entendendo o que está mudando a vida dessas pessoas. E aí Deus para ele: agora faz um apelo. E ele fez um apelo. E vieram muitas pessoas para frente. E o chefe do batalhão veio aceitar Jesus. E quando ele veio, todos os soldados vieram aceitar Jesus Cristo. E hoje tem mais do que 300, 400, 500 igrejas, resultado desta ida à Rússia desse povo missionário. Igrejas com 4 mil, 5 mil pessoas. A maior deve ter 12 mil pessoas. A de Moscou deve ter umas 12 mil pessoas. Onde está aquele pastor que esteve aqui pregando para nós um tempo atrás? Aquele pastor, ele cuida de 300 igrejas. E eu creio que Deus está trazendo um mover nesta nação, e que Ele está despertando a igreja. Deixa eu botar meu óculos, não perdo a noção de onde eu ando. Quase que eu derrubei isso aqui. Deus está despertando a igreja, dando a elas óculos espirituais para enxergar direito e ver como agir e como proceder. Você quer fazer parte desse exército? Que Deus te abençoe, meu irmão. A ti e todos os outros candidatos que são comprometidos com o Evangelho. Que vocês consigam chegar lá e fazer a diferença. Nós pastores não podemos ir, mas Deus levanta a gente dentro da igreja. Eu não posso tocar o púlpito pelo palanque da Assembleia Legislativa, mas eu creio que Deus levanta pessoas que nem vocês. Eu sei que o senhor é um homem sério. Me falaram isso. O senhor tem um ótimo testemunho na cidade de Canoas por muitos anos. E no futuro provavelmente o senhor vai ser o prefeito daquela cidade. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua visita. Esse homem é sério, é crente. Então, meus queridos, vamos orar. Vamos crer em Deus. Vamos crer que o Senhor vai abençoar a nossa nação. Mas vamos nos preocupar com a coisa essencial. Se a gente não fizer a nossa parte, ninguém vai fazer por nós. E a nossa parte é essa: arar esse campo, esta nação, através da busca, do jejum, da oração, do quebrantamento, do arrependimento, da humildade, e abandonar tudo aquilo que Deus não quer nas nossas vidas. Amém, igreja? Amém mesmo? Quantos podem dizer: Deus falou comigo nesta noite? Deus vai continuar falando conosco. Eu acho uma coisa interessante, que é legal ouvir a voz de Deus. E Deus fala conosco, amém? Vamos ficar em pé. Dê a mão para a pessoa que está ao teu lado. A primeira oração que nós vamos fazer essa noite é que tu vai abençoar a vida da família do teu irmão que está ao teu lado. Pode orar agora, comece a orar. Comece a orar. Vamos orar. Vamos buscar a Deus nessa noite. Aleluia. Continue orando agora. Pagar o preço do sofrimento da vontade. Acorda-nos, desperta-nos, tira-nos do sono espiritual, aviva-nos por amor do teu nome. Levanta uma igreja, Senhor, que é luz e sal nesta nação, em nome de Jesus.
Oramos pelas famílias que estão aqui, Senhor. Oramos por tudo aquilo que está impedindo desse casal orar junto diante de Ti, Senhor. Tira isso agora, Deus. Isso também é se converter dos maus caminhos, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que está afastando o coração desse pai, desse filho. Esse filho desta mãe, essa filha. Tira tudo aquilo que está afastando um irmão de um outro irmão, na família e até na família da fé. Tira, Deus, toda a falta de perdão do nosso meio. Tira, Deus. Leva-nos a nos amar com amor fraterno, a nos revestir de humildade, de bondade, de misericórdia, de mansidão, de simplicidade. Leva-nos a considerar os outros superiores a nós mesmos. Leva-nos a viver a vida cristã, o amor fraterno, real entre nós. Ó Deus, vem sobre nós. Tira de nós, Senhor. Tira de nós, Senhor. Tira de nós todo o comodismo, todo o conformismo, Senhor. Tira de nós, Senhor, todo o espírito desse mundo e nos enche com o Teu Espírito, que é um espírito de fé, é um espírito de vitória, é um espírito de compaixão, de amor, de bondade e de graça. Envolve-nos, Senhor. Envolve-nos, Senhor. E humilhados, quebrantados diante de Ti, levantamos nossa voz nessa noite e mandamos toda trevas dessa nação embora agora em nome de Jesus. Principados e potestades, hostes diabólicas e malignas, de doutrinas, de ensinos, de ideologias, fora em nome de Jesus Cristo. Tomamos autoridade contra tudo aquilo que se levanta contra a família. Tomamos autoridade contra tudo aquilo que se levanta contra as crianças, os casais. Oh Cristo, estende a Tua mão. Ouve-nos, atende, age e opera. Limpa, 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 limpa essa nação, Deus. Salva a nossa nação. Sara a nossa terra, Pai. Cura o Vale dos Sinos, Senhor. Mandamos a violência embora em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de droga, de vício, de maldade, de jogatina, de imoralidade, de destruição, todo aquele que está atado ao vício, nós declaramos que o Evangelho é o poder de Deus. Ele é solto agora pelo nome de Jesus. Trevas de vício, sai desse parente agora. Sai desse pai agora. Sai desta mãe agora. Oh, diga com teu irmão: eu declaro pela fé nessa noite. Diga isso: eu e a minha casa, salva, servindo ao Senhor. Diga: sendo luz nesse mundo, sal nesta terra. Diga isso: vivendo em paz, vivendo a vida de Jesus. Diga para o teu irmão que está ao teu lado: eu abençoo a tua vida, meu irmão, a tua casa. Diga: eu declaro pela fé, outubro, novembro e dezembro, tua vida cheia do Espírito Santo. E oramos pelos enfermos nessa noite mais uma vez. Cura, Deus, da cabeça, planta dos pés. Cura, Deus, aquele que está ouvindo em casa agora. Cura aquele que está ouvindo, Senhor, pela internet, em nome de Jesus. Oh, Deus, fala meu coração que Ele está curando pessoas no abdômen. Toda dor abdominal sai agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ser curado, ser curado. Recebe o teu milagre nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: Senhor, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, para levar o teu evangelho, para pregar a tua palavra, para estender o teu reino. Diga: enche-me com o teu Espírito Santo, com a tua força, com a tua graça. Diga: e junto com meus irmãos, nós abençoamos o Brasil nesta noite e declaramos a bênção de Deus nessas eleições, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda a glória. Diga: da tua presença, da tua. Vamos adorar a Ele e ver Ele agindo. Nós, isso, te adoramos,
Oh, Ele está aqui. Vem, levanta-te. Vem. Entre nós e adora Ele. Que de coração, de tua glória, tua graça, tua presença. Tua glória enche nosso ser. Toda glória. Erga a tua voz no final dessa reunião e diga: a tua presença. Envolve-nos com tua presença nesses dias, ainda mais, Deus. Te adoramos. Vem, levanta-te entre nós e recebe o louvor que com tua presença, enche com tua glória. Aleluia. Não perca esta semana. Segunda de noite quero pregar sobre Neemias, um coração que orava. E vamos estar orando aqui e recebendo de Deus. Vamos estar aqui terça, que maravilha, quarta, quinta, sexta e sábado. Abraça o teu irmão e diga: Deus te abençoe. Aleluia. Libertar.